Bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Para quem não sabe, meus amigos, eu fiz anos. Sim, a jovem aqui está a ficar velha, então fez aniversário. E como é óbvio, vou querer partilhar com vocês todas as prendinhas relacionadas a Harry Potter que eu recebi, certo? Então acompanhem, saiam daí e vamos ver as melhores prendinhas de aniversário sobre o mundo de Harry Potter. O primeiro item que vos vou mostrar, para mim, é sagrado, como qualquer outro item é sagrado. Mas este tem algo fofinho. E estamos a falar disto. E eu sei que eu fiz um vídeo há uns tempos atrás a dizerem sejam fiéis à nossa casa, vocês foram escolhidos em Hogwarts, quando fizeram o teste das casas em Hogwarts e tal. Está aqui. Portanto, a minha casa continua a ser Gryffindor, portanto nada mudou. Mas entretanto recebemos um cascol sobre o Fantastic Beasts and Where to Find Them, que é o cascol que o Newt usa. Certo? Durante todo o filme nós vemos o Newt a usar o cascol. E ele é simplesmente lindo, não é? Gostam? Eu também. O próximo cascol. Sim, estamos numa onda de cascóis, ok? Portanto, temos aqui o Gryffindor, mostrei-vos agora o cascol pertencente da Hufflepuff na era de Newt Scamander. Agora vamos mostrar o cascol de Hufflepuff na era de Harry Potter em Hogwarts. E então nós temos aqui o cascol, certo? Vamos ver. E aqui temos o cascol de Hufflepuff na era de Harry em Hogwarts, certo? Vocês estão a ver? É bonito. É um cascolzinho que nós vemos, por exemplo, Cedric Diggory andava com o cascol. Claro, pertencia à casa Hufflepuff, portanto, obviamente ela andava com o cascol. E é amarelinho e tudo, é bonito. Engraçado. O Gryffindor também é amarelo. Prontos. Seguidamente do cascol de Hufflepuff, vamos passar para o cascol Ravenclaw. Então, temos o cascol de Ravenclaw. E vamos aqui. Ravenclaw é o que estávamos a falar. Portanto, aqui está ele, o cascolzinho de Ravenclaw. E posso-vos dizer que ele, a gente vê nos filmes e tal, ele é bonito, mas olhando o azulão que ele tem e o cinza, realmente é um cascol muito bonito. E vocês perguntam, quem é que andava com o cascol do Ravenclaw e tal? Amigos, pelo amor de Deus, quem não se lembra da Luna Lovegood com o cascol e com aquela gravatinha do Ravenclaw? Sim, porque a Luna, ao contrário do que a gente pensa, não é Gryffindor, a Luna é Ravenclaw, ok? Parece meio aloada, mas é bastante inteligente. Aqui temos um outro cascol que é fantástico. E quem é que falta? Falta, exatamente, estamos a falar de Slytherin. Nós temos aqui o cascol Slytherin. E eu achava que o verde era um pouco esquisito quando se vê os filmes. O facto é, depois de ter o cascol, eu decidi, não, eu acho o verde não tão garrido, não tão vivo, não seja, que vimos nos filmes. Está ele. É bonito. Desculpem qualquer coisinha desse lado, eu sei que eu sou o Gryffindor, mas o cascol Slytherin está fantástico. Fantástica. Portanto, é a primeira vez, em alguns anos largos, que eu uso alguma coisa relacionada a Slytherin. Não que eu tenha nada contra a casa, certo? Talvez tenha algo contra 2 ou 3 devoradores da morte, da maneira de serem deles, e não estou a falar de Voldemort. Mas o cascol é bonito. Eu gosto bastante dos meus cascóis. Então, o que é que isto quer dizer, meus amigos? Isto quer dizer que eu tenho o cascol de todas as casas de Hogwarts. Vamos continuar nas prendinhas. Como devem compreender, não é só cascóis, não é? E ninguém ia chegar aqui com uma pantafaia de cascóis e é só isso. Não. Então, nós temos isto. O que é isto? Isto são pins em que tem, e depois a gente vai mostrar mais perto para vocês terem uma percepção melhor. São pins de cada casa de Hogwarts e o pin da escola em si de Hogwarts. Portanto, nós temos Ravenclaw,
Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor e no centro, Hogwarts. Ok? A caixinha, tudo bonitinho, com um fundo vermelho. Está fantástico. E ainda aqui na frente nós podemos ver o Ron, Hermione, Luna, Harry, Ginny e Neville. Portanto, começando daqui para ali, não é? Que pertenciam na altura ao exército de Dumbledore, se vocês recordarem. Outra coisa que nós recebemos, neste caso eu, no aniversário, foram os feijõezinhos de todos os sabores. Para quem recordar, que eu vou deixar aqui para vocês conseguirem ver, nós fizemos um vídeo em que eu fiz sobre a minha coleção de Harry Potter e falei sobre os feijõezinhos de todos os sabores, mostrei-os e disse logo, tal, vou fazer um vídeo sobre ia comer os feijõezinhos, não. Vamos ponderar sobre isso. Porque agora temos um segundo que podemos experimentar. O primeiro a gente tem aquela pena de abrir. Como temos um segundo, é possível, se arranjarmos alguém que faça um vídeo connosco, que possamos fazer experimentar um por um cada um até terminar. Pensar sobre isso com carinho. Outra coisa que eu também recebi, e isto sim é incrível também, mas não seja, nós temos sempre a noção do tempo que estamos a falar do relógio. Sim, o relógio de Harry Potter. Daí, no fundo, para quem não. Vocês vão ver melhor, eu sei que vocês vão conseguir ver melhor. Temos Hogwarts, o símbolo de Hogwarts, e o lema, não é? Não nunca devem recordar um muito conhecido, é o lema de Hogwarts. Então, está fantástico. E vamos continuar na fase dos relógios, porque nós tivemos um relógio preto, não é com as cores mais escuras, e agora temos um relógio branco, que é exatamente o mesmo relógio, só que com uma pulseira branca, que também tem no fundo o Hogwarts, com o lema de Hogwarts. Exatamente a mesma coisa como o preto, assim branco. E sim, vamos tirar a caixinha, isto é metade das caixas. E assim, é branquinho e é preto. Os ponteiros não estão nada à letra. Não, eu esqueci de tirar aquela tabelazinha. E vamos continuar, porque não foi 1, 2, 3 presentes, foram vários. Então ainda temos aqui alguns presentes pela frente. Querem fazer uma pauta, ir buscar uma Coca-Cola, uma pipoca, ir à casa de banho, uma escolinha que a gente espera. Ok? Tudo preparado? Já foram buscar a vossa Coca-Cola, fazer o vosso xixi, está tudo ok? Então vamos continuar. E o próximo item que eu vou mostrar-vos, a próxima prenda que eu recebi, foi o DVD de Monstros Fantásticos que eu encontramos. E cá está ele. É um CD duplo, portanto, é assim, certo? De um lado temos os extras, nós já o extra, certo? Cenas que não foram para o filme, entrevistas, etc. E do outro lado temos o filme em si, legendado em português de Portugal, certo? Okay. Juntamente com o DVD, foi uma coisa que eu adorei, veio uns cartões. Cartões? Sim. Veio uns cartões. Okay. Veio dentro destes envelopezinhos. Assim. Tens aqui Fantastic Beasts and Where to Find Them. E lá dentro nós temos as criaturas. Nós temos o Thunderbird e por trás a definição de cada criatura. Nós sabemos que é um pássaro trovão, nós sabemos que ele cria tempestades, sente o perigo. Okay? Nós temos essa noção. Temos um vídeo aqui no canal a falar sobre algumas das criaturas que eu trazia na mão. Então, temos o Thunderbird, temos o Niffler, o botãozinho, temos o Wakami, temos o Billywing e em todos eles por trás está a descrição, certo? De cada criatura. O Truckle, mas enfim, dizem que não tem preferências, ele tem preferências. E Minguais, este eu queria ter em casa. Eu já falei no dia anterior, eu gostava imenso de ter um destes em casa, portanto, se encontrar ou por aí e quiser enviar, entre em contacto comigo. E claro, o Iron Pet. Certo? Portanto, são as criaturas mais faladas no filme, são criaturas que nós vemos mais assíduos no filme de Monstros Fantásticos e encontrá-los. E estão aqui. Temos um outro envelope. Portanto, mais um envelope. Isto tudo vem com o DVD, ok? E dentro deste envelope nós temos, se do lado tivermos criaturas, obviamente deste envelope vamos ter o quê? Os personagens, certo? Scamander. E por trás, mais uma vez a descrição de Newt, certo? Que é uma magizoologista, esta palavra vai ser gostada de dizer, magizoologista.
Okay? Portanto, vai ter uma pequena descrição de cada personagem. A Newt, a Tina, o Jacob e da Penny. Percival Grace. Que nesta altura nós sabemos que seria Grindelwald. Okay? Mas quem assistiu o filme sabe? Muita especulação para o segundo filme. E claro, lá está, mais uma vez atrás, temos sempre a descrição de cada personagem. Bem pequenininho, ok? Não é uma biografia, um gistozinho, vá. Sobre cada um. E não, acho que termina. Não, obviamente que não. Eu acabei de dizer ainda há pouco que não vou receber 3 ou 4 coisinhas, certo? Portanto, está naquele break se vocês quiserem mais uma vez ir encher mais uma outra Coca-Cola ou mais um xizinho, sejam à vontade, sintam-se em casa, porque ainda temos algumas coisas para vos mostrar. Ok? Tudo prontinho? Mais um item que nós temos novo na coleção. Isso já não bastava, assim, nós também criamos aqui o nosso hipogrifo, o nosso papito. Agora nós temos uma Fawkes. Sim, lembram-se da Fênix que está no gabinete de Dumbledore. A Fênix é uma ave que renasce das cinzas, as suas lágrimas têm poderes curativos. Nós temos mais presente da Fawkes em Câmara dos Segredos, quando ela vai ter com o Harry à Câmara em si, onde está o Basilisco, e cura o Harry. Todos são recordados disso, certo? Então, nós temos aqui a nossa Fawkes, que de vez em quando vira porque ela vai ver o papo lá. Portanto, ela olha. A nossa Fawkes. Certo? A Fawkes, ela vem dentro de um. Parece uma caixinha de acrílico, sabe como é? Tem o seu suportezinho, tem um livro com uma lupa e tem também uma bola de cristal. Cada bola de cristal. Alguém não tenha roubado o Trelawney. Para cá. Simplesmente ela gosta de bolas de cristais. Não sei. É a Fawkes, é bonita. Vocês já vão ter aí uma ideia mais aproximada de vocês de como ela é. Tem uma expressão zangada. Calma, normalmente a Fawkes não tem uma expressão zangada. Talvez ela não goste muito de tentar imitá-la. Sabem como é? Então ficou assim com um olhar meio. Tipo, mete-te comigo e vês. Mas é fantástico. Agora sim, estamos a chegar ao fim. Faltam 4 coisinhas para vos mostrar, então vai ser rápido. Vocês lembram-se, mais uma vez na coleção de Harry Potter, quando eu falei que eu tinha uma varinha do Sirius, mas que alguém partiu? Se não se lembram, eu vou-vos recordar, buscar um pouco a vossa memória. Portanto, eu tinha uma varinha do Sirius e essa varinha, acidentalmente, ficou assim. Certo? Portanto, ela seria uma varinha. E agora são 2 varinhas. Ok? Lembram-se dessa parte? Se vocês não encontrarem o vídeo da minha coleção de Harry Potter, podem ir à parte dos bloopers. Também está lá. E o que é que aconteceu? Aconteceu que no aniversário chegou uma varinha do Sirius, direitinha. Portanto, a varinha é extremamente bonita. Tem uns detalhes extremamente bonitos. Faz lembrar todas aquelas tatuagens que o Sirius trazia quando foi o de Azkaban. Se recordarem, ela é talhada dentro desses padrões. E nota-se aqui no varinho. Para quem me conhece sabe, eu adoro varinhas. Não podia deixar de ser. Havia algumas varinhas que estavam a falar, faltavam na minha cabeça. E eu choramingava por elas, literalmente. Uma delas é esta varinha, que é a varinha de Hermione Granger. Vocês não têm noção dos detalhes, porque vocês são o tempo que a gente vai arranjar uma varinha, vocês querem tudo melhorzinho. Mas vocês não, os detalhes que ela tem, parece que tem uma espécie de uma ramificação. Seja lá como é que isso quer dizer. Que vem daqui de baixo da parte da varinha, uma espécie de uma folha, e tipo trepadeira vai em volta da varinha até mesmo cá em cima. Portanto, é linda. Tem um trabalhado, tem um detalhe. Fantástica. E ao contrário do que eu pensava, eu vi algumas varinhas na internet, o que me gostava é que a maior parte das varinhas da Hermione eram amarelas. Amarelo mesmo, amarelo, certo? Eu sei que a varinha da Hermione não era castanheira, portanto não tinha aquele tom castanho escuro como a varinha dos Sirius, mas também não era como o Voldemort, que tem aquele branco, certo? Nem como a Ginny, que tem um tom mais platinado, mais prata. Ou seja, havia um tom que não dava para definir muito bem. Não é castanho, não é amarelo, não é bege. É uma mistura. E esta varinha está simplesmente soberba mesmo.
Quem se lembra da Hermione com ela na mão a dizer Homora ou Bombarda. Enfim, é muito. E agora sim, estamos no fim. Este é o último item que eu vos vou mostrar. Portanto, já são alguns itens, certo? Já são algumas coisinhas para mim de aniversário. Estamos lá. Ao ano só temos que triplicar este número de prendas. Então, temos aqui uma unboxing fantástica. Esta varinha, para quem se lembra, é a varinha do Ron Weasley. Ele parte da varinha e há uns problemas com a varinha dele, certo? Por causa daquele carro voador. Enfim, todos nós sabemos que o Ron teve duas varinhas em toda a saga, porque numa delas ele decidiu partir e aquela varinha tinha pertencido ao seu irmão. Aqui está, é a varinha do Ron, que nota-se o desgaste. Ou seja, eles tentaram arranjar uma forma de se notar o desgaste da varinha. Quem pega nela assim na mão, pensa que é apenas uma cor, uma tonalidade da madeira em si. Notam que isto não é madeira, ok? Certo? Ok, pronto. Mas a tonalidade que ela tem um preto com misturas variado, com uma mistura aqui mais bem amarelada, e é para dar o ar de velho, que já passou por várias pessoas e já não é assim tipo vermelho. Ainda assim é uma varinha bonita e estava a faltar, porque afinal de contas nós queremos a varinha das personagens que a gente mais gosta e o Ron é uma das personagens que sim, eu adoro. O fato de ser engraçado, o fato de estar lá também assim, o Harry precisa e etc. Portanto, a varinha do Ron. Bem, como vocês puderam ver na imagem que apareceu aqui antes, eu estive em Bristol, ok? Portanto, quem não nos segue na página do Facebook sabe que eu estive em Bristol estes dias. O que é que acontece? Eu já tinha o vídeo pronto, tudo direitinho, certinho, sobre as prendas de aniversário, quando eu decidi ir a Western Superman. Portanto, eu tenho família lá e, como tal, decidi que vou até lá. E fui. E recebi mais prendinhas sobre Harry Potter, então pensei que não dá, não pode ser assim. Apesar de ter cortado o cabelo, as coisas terem modificado, eu tenho que pegar nessas prendas, juntar com as outras e fazer um vídeo só. Como é que eu vou fazer isto? Exatamente da forma como vocês estão a ver. Bristol, prendinhas, o antes e o depois, mas apesar disso é tudo sobre as prendas de aniversário, ok? Prontos. Vamos então começar o nosso vídeo, novamente, com algumas prendinhas de aniversário de Harry Potter. Mas vamos começar por estas bases. Isto são bases para copos. Copos, já viram que vocês puserem em cima, mas inicialmente será para copos, certo? Com o símbolo de Hogwarts e é algo que está fantástico. O que é incrível é que não é aqueles plastificados, sabe? Dizem que eles são mesmo plastificados e que eu acho. Não, o meu cortiça. Portanto, são muito bom. Seguidamente é isto. Eu vou andar aqui de um lado para o outro, porque o meu ajudante hoje sentou-se daquele lado e não aqui. Vou ter que andar eu aqui de um lado para o outro. Nós temos aqui os pins. Sim? Temos os pins como o Harry, o símbolo da Ordem da Fênix, plataforma 9 3/4, Gryffindor e com esse pins dourado. Portanto, são alguns pins que estão ainda embaladinhos direitinhos. Porquê? Porque tudo aquilo que me dão de Harry Potter, ao contrário do que posso imaginar fora de shirts, que eu uso para fazer os vídeos no canal, mas tirando isso, eu guardo, certo? Eu ponho tudo embaladinho direitinho e um dia eu mostro-vos a minha estante e a coleção mais particular de Harry Potter. Um dia. Não hoje, um dia. Portanto, os pins que são incríveis. Aqui diz que é para mais de 3 anos. Seguidamente a isso, temos algo incrível e que vocês já devem ter reparado, eu adoro canecas, e então cá estamos nós com a caneca de Fantastic Beasts and Where to Find Them, ou seja, Monstros Fantásticos e Encontrá-los, e a caneca é simplesmente incrível, vocês não têm noção de como ela é perfeitinha, é incrível. E é waterbrass, portanto, sim, é uma caneca é oficial, é incrível. Mas não serve para café, mais uma vez lá está, são coisinhas para ficar quietas no sítio delas. A próxima coisa que eu vos vou mostrar, por exemplo, são alguns posters. Aí vem um problema. Eu vou deixar aqui uma imagem para que vocês possam ver. Os posters ainda estão fechados. Portanto, eu regressei do Western Superman há pouco tempo. Ainda não arranjei sítio para colocar os posters, então eles estão embalados. São 3, certo? São 3 posters. Eu vou pôr aqui uma imagem para que possam ver os 3 posters assim abertos, e não fechados. Mas posso dizer que um tem a ver com Hogwarts, o outro é de Fantastic Beasts and Where to Find Them, ou seja, Monstros Fantásticos e Encontrá-los,
E o outro é sobre o mapa dos salteadores. Este, sim, eu acho que este, depois de moldurado, vai ficar fantástico. O último item que vos vou mostrar é um livro. É um livro que eu já ando à procura faz imenso tempo. É um livro especial. E porquê é que é um livro especial? Eu vou mostrar. O livro é este, Pop-Up Book. E porquê é que é um livro especial? É um livro especial porque ele faz isto, reparem. Vocês aí vão conseguir ver direitinho, mas eu vou colocando imagens. Aqui. É 3D. Vocês podem ver, vocês têm aqui muitos pormenores, que eu depois vou mostrar melhor. Mas têm aqui muitos pormenores no livro que não há palavras para descrever. É inacreditável. Olha o que aqui é incrível. Tem várias coisas aqui que a pessoa fica literalmente fascinada com o livro. Explica-vos o que é o livro. Não. Isto é uma coisa que eu realmente procurei há muito tempo e gosto muito. Gosto muito disso. Então, meus amigos, é exatamente isto. O que é que nós estamos aqui a fazer? A pegar num antes e num depois, prendas de aniversário que eu comecei o vídeo a falar sobre elas e terminar com outras, né? Porque entretanto houve aqui uma quebra de tempo e outras prendas chegaram e eu queria mostrar tudo para vocês. Então, aqui fica o vídeo de hoje, as prendas de aniversário de Harry Potter. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like no canal, como sabem, ajuda sempre imenso. Sigam-nos no blog, Twitter e Facebook e vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!